Ela olhava para o celular a cada 5 minutos. Mensagens não respondidas, noites sem dormir, aquela sensação esmagadora no peito. Se ele realmente me amasse, não me faria sofrer tanto, pensava, mas ainda assim não conseguia se afastar. O que você sente quando o amor dói mais do que cura? Quando a pessoa que deveria ser seu porto seguro se torna a fonte da sua maior tempestade? Carl Jung, um dos maiores exploradores da alma humana, tinha um nome para isso, e não era amor. Onde o amor reina, não há vontade de poder. E onde o poder predomina, o amor está ausente. Jung nos mostrou que quando sofremos intensamente por alguém, quando sentimos aquela necessidade dolorosa de controlar, possuir, mudar o outro, o que nos move não é amor, é apego. É uma prisão emocional disfarçada de sentimento nobre. Mas quantos de nós conseguem realmente distinguir a diferença? Você já se perguntou por que algumas relações parecem sugar toda a sua energia vital? Por que você se sente tão incompleto quando a pessoa não está por perto? Por que você se agarra com tanta força a alguém que claramente não o valoriza como deveria? Hoje vamos desvendar esse mistério juntos. Hoje, você vai descobrir quando seus sentimentos são realmente amor e quando são apenas feridas disfarçadas, de afeto. Pense naquele relacionamento que te consome, aquele que tira seu sono, sua paz, sua alegria, aquele que te faz sentir que sem a outra pessoa você não é nada, não vale nada, não pode nada. Jung diria que isso não é amor. É uma projeção da sua própria sombra. É uma dependência emocional que reflete não a força dos seus sentimentos, mas a profundidade das suas feridas não curadas. O verdadeiro amor liberta. O apego aprisiona. O amor aceita. O apego tenta controlar. O amor potencializa. O apego diminui. E a linha entre eles é tão tênue que passamos anos, às vezes décadas, confundindo um com o outro, vivendo em sofrimento constante e chamando isso de amor. Talvez você esteja nesse exato momento sentindo aquela dor familiar, aquela sensação de que seu coração está sendo esmagado quando a pessoa não responde como você esperava. Talvez você esteja se perguntando por que esse amor dói tanto? Por que esse amor te faz sentir tão pequeno, tão insuficiente, tão inseguro? A resposta está mais próxima do que você imagina, dentro de você mesmo. O apego doentio tem sintomas claros: a ansiedade constante de perder a pessoa, o ciúme obsessivo, a necessidade de controlar cada movimento, cada amizade, cada espaço do outro. Esse tipo de relacionamento se parece muito mais com uma montanha-russa emocional do que com um caminho de crescimento mútuo. Um dia você está nas nuvens porque recebeu uma mensagem carinhosa, no outro, está no fundo do poço porque não houve a atenção que você esperava. Um dia se sente o ser humano mais especial do mundo, no outro se sente completamente descartável. Se você se identifica com essa dinâmica, saiba que não está sozinho. Aí, mais importante, saiba que existe um caminho de libertação. Maria vivia um relacionamento assim há quase 8 anos. Eu confundi dependência com amor. Achava que sofrer por alguém significava amar profundamente, que ciúme era prova de afeto, que controlar era cuidar. Demorei anos para perceber que eu não amava aquela pessoa. Eu estava tentando preencher um vazio dentro de mim mesma. Assim como Maria, milhões de pessoas ao redor do mundo confundem amor com apego todos os dias. E essa confusão não é por acaso. Ela tem raízes profundas em nossa psique, em nossas experiências mais primitivas, em nossos medos mais fundamentais. Jung dedicou grande parte da sua vida a entender essas dinâmicas, a mapear os territórios obscuros da alma humana. Para ele, o apego patológico é sempre um sintoma de algo maior, uma parte de nós mesmos que não reconhecemos, não aceitamos ou não desenvolvemos. É como se projetássemos no outro a responsabilidade de completar o que falta em nós. E quando isso inevitavelmente falha, porque ninguém pode nos completar, reagimos com raiva, desespero, obsessão. O conceito de sombra em Jung é fundamental para compreender esse processo. A sombra representa tudo aquilo que reprimimos,
negamos ou rejeitamos em nós mesmos. São as partes de nossa personalidade que consideramos inaceitáveis e, por isso, projetamos nos outros. Quando nos apegamos obsessivamente a alguém, frequentemente estamos projetando nossa sombra nessa pessoa. Veja bem, nossas primeiras experiências de amor e cuidado, geralmente com nossos pais ou cuidadores, formam um molde para todos os relacionamentos futuros. Se essas experiências foram marcadas por abandono, negligência, inconsistência ou superproteção, nosso entendimento do amor fica distorcido. Passamos a associar amor com dor, com insegurança, com medo. É como uma criança que cresceu em um lar onde o afeto só vinha depois de muito esforço, de muita prova de amor. Essa criança se torna um adulto que constantemente testa os limites do parceiro, que sempre duvida do amor recebido, que nunca se sente verdadeiramente seguro em um relacionamento. Ou pense na criança que teve pais ausentes emocionalmente. Como adulto, essa pessoa pode se tornar desesperadamente dependente, agarrando-se a qualquer sinal de afeto, por menor que seja, com medo de ficar sozinha novamente. O apego, nesse caso, não é amor. É uma tentativa desesperada de curar uma ferida antiga. O complexo materno ou paterno, outro conceito junguiano importante, também explica muito sobre nossos padrões de apego. Se internalizamos uma imagem distorcida de nossas figuras parentais, tendemos a transferir essas expectativas não realizadas para nossos parceiros românticos. Esperamos que eles preencham o vazio deixado por pais ausentes, que curem as feridas deixadas por pais negligentes, que nos deem a aprovação que nunca recebemos em casa. Mas é claro que nenhum parceiro pode cumprir esse papel. Nenhum ser humano pode preencher o vazio que existe dentro de outro. Quando tentamos usar o relacionamento como solução para nossas feridas internas, criamos um ciclo de dependência e frustração que chamamos erroneamente de amor. Jung falava também sobre a projeção da ânima e do ânimos. Simplificando, a ânima representa os aspectos femininos inconscientes presentes em cada homem, enquanto o ânimos representa os aspectos masculinos inconscientes presentes em cada mulher. Quando não reconhecemos e integramos esses aspectos, tendemos a projetá-los em nossos parceiros. Um homem que não desenvolveu sua sensibilidade, sua intuição, sua capacidade de conexão emocional, aspectos tradicionalmente associados ao feminino, pode se tornar obsessivamente apegado a uma mulher que encarne essas qualidades. Não é a mulher em si que ele ama, mas uma parte dele mesmo que ele não consegue acessar diretamente. Da mesma forma, uma mulher que não desenvolveu sua assertividade, sua independência, sua capacidade de ação no mundo, aspectos tradicionalmente associados ao masculino, pode se apegar desesperadamente a um homem que represente essas qualidades. Novamente, não é amor pelo outro, mas uma tentativa de acessar uma parte não desenvolvida de si mesma. O vazio interior, talvez a causa mais comum do apego disfarçado de amor, é aquela sensação persistente de que algo fundamental está faltando em nós. É como um buraco no centro do nosso ser que tentamos desesperadamente preencher com a presença, a aprovação, o afeto de outra pessoa. Mas como Jung bem sabia, esse vazio só pode ser realmente preenchido pelo processo de individuação. O caminho de autodescoberta e integração das diversas partes de nossa psique. Agora que entendemos as raízes psicológicas do apego, vamos aprender a identificar seus sinais. Como saber se o que você sente é amor autêntico ou apego disfarçado? Jung nos oferece algumas pistas valiosas. O primeiro sinal revelador é a sensação de incompletude. Se você constantemente sente que só pode ser feliz, só pode se sentir inteiro quando está com a outra pessoa, isso é um forte indício de apego, não de amor. O amor verdadeiro parte da completude, não da falta. É a união de duas pessoas inteiras, não de duas metades desesperadas para formar um todo. Ana descobriu isso da maneira mais difícil. Eu achava que não podia viver sem ele. Literalmente. Sentia que não era ninguém quando estávamos separados. Qualquer plano que ele fizesse sem mim era como uma facada no meu coração. Demorei anos para perceber que eu estava projetando
Nele a responsabilidade pela minha própria felicidade, pela minha própria identidade. O segundo sinal é a idealização excessiva. Quando vemos o outro não como realmente é, com suas qualidades e defeitos, mas como uma espécie de ser perfeito, estamos no território do apego. O amor genuíno enxerga o outro em sua totalidade, aceita suas imperfeições, compreende suas limitações. O apego cria uma imagem idealizada e depois sofre quando a realidade não corresponde a essa imagem. Roberto confessa: eu coloquei ela num pedestal tão alto que nenhum ser humano conseguiria se equilibrar lá. E cada vez que ela mostrava que era apenas humana, que tinha inseguranças, medos, erros, eu me sentia traído, como se ela tivesse falhado comigo, quando na verdade eu havia criado uma expectativa impossível. O terceiro sinal é o medo constante de perda. No apego, a ansiedade sobre o fim da relação é uma presença constante. Há uma insegurança permanente, uma sensação de que a qualquer momento tudo pode desmoronar. No amor verdadeiro, há uma confiança básica, uma segurança que vem não de controlar o outro, mas de saber que, independentemente do que aconteça, você estará bem. O quarto sinal, profundamente conectado com o anterior, é o sentimento de posse. Se você se pega constantemente verificando o celular do parceiro, questionando onde ele está e com quem, sentindo ciúme de suas amizades e conexões, você está expressando apego, não amor. O amor respeita o espaço, a individualidade e a liberdade do outro. O apego tenta controlar, restringir, possuir. Lucas compartilha sua experiência. Eu vivia checando as redes sociais dela. Queria saber com quem. Ela conversava, quem curtia suas fotos, quem comentava em seus posts. Eu não percebia como isso era tóxico. Achava que era cuidado, proteção. Hoje vejo que era puro medo de perdê-la. Insegurança disfarçada de amor. O quinto sinal revelador é a dependência da validação externa. Se sua autoestima, seu senso de valor próprio, sua paz interior dependem completamente da aprovação e atenção do outro, isso indica apego. No amor saudável, a validação do parceiro é bem-vinda e apreciada, mas não é a única fonte de valor pessoal. O sexto sinal são os padrões cíclicos em relacionamentos. Se você percebe que repete sempre as mesmas dinâmicas tóxicas, se atrai sempre pelo mesmo tipo de parceiro que acaba te fazendo sofrer da mesma forma, isso sugere fortemente que há um padrão de apego em jogo, não de amor. Patrícia reconhece esse padrão em sua vida. 3 relacionamentos seguidos com o mesmo roteiro. Um homem emocionalmente indisponível que me dava migalhas de afeto. E eu me agarrava a essas migalhas como se fossem um banquete. Eu confundia a montanha-russa emocional com paixão, a ansiedade com amor intenso. Foi só quando comecei a olhar para dentro que percebi que estava repetindo um padrão que tinha raízes na minha relação com meu pai. O sétimo e último sinal é a satisfação temporária seguida de vazio. No apego, há momentos de euforia intensa, quando recebemos a atenção desejada, quando a pessoa corresponde às nossas expectativas, seguidos por períodos de profunda depressão e ansiedade. É um ciclo viciante, similar ao de qualquer dependência química. O amor verdadeiro, por outro lado, traz uma sensação constante de paz e plenitude, mesmo nos momentos difíceis. Esses sinais podem parecer assustadores se você se identificou com vários deles, mas lembre-se, reconhecer o apego é o primeiro passo para transformá-lo em amor genuíno. Jung acreditava profundamente na capacidade humana de crescimento e transformação. Para ele, tomar consciência dos nossos padrões inconscientes já é metade do caminho para mudá-los. Então, como seria o amor autêntico na visão de Jung? Diferente do apego, que surge da carência, o amor verdadeiro nasce da abundância. Não é uma tentativa desesperada de preencher um vazio, mas uma expressão natural de quem já se sente completo em si mesmo. O primeiro aspecto fundamental do amor junguiano é a preservação da individualidade. No amor genuíno, 2 pessoas permanecem distintas enquanto criam algo novo juntas. Não há fusão de identidades, não há perda de si mesmo no outro.
Como Jung escreveu, a reunião de duas personalidades é como a mistura de duas substâncias químicas. Se houver alguma reação, ambas se transformam. Carlos percebeu essa diferença após anos em relacionamentos sufocantes. Antes eu achava que amar significava nos tornarmos praticamente uma pessoa só. Compartilhar tudo, fazer tudo, juntos pensar igual. Hoje entendo que o amor verdadeiro permite que cada um continue sendo quem é, com espaço para crescer individualmente, enquanto crescemos também como casal. O segundo aspecto do amor autêntico é a consciência das projeções. Como Jung nos ensinou, tendemos a projetar no outro tanto nossas qualidades não reconhecidas quanto nossas feridas não curadas. No amor maduro, há um esforço consciente para distinguir entre a pessoa real à nossa frente e as imagens que projetamos nela. Beatriz descreve essa descoberta. Quando comecei a perceber quanto do que eu via no meu parceiro era, na verdade, projeção minha, foi como se uma névoa se dissipasse. Eu estava me apaixonando por uma versão dele que existia apenas na minha cabeça e me decepcionando quando ele não correspondia a essa imagem. Aprender a ver quem ele realmente é, com suas próprias qualidades e limitações, transformou completamente nosso relacionamento. O terceiro elemento essencial é a integração da sombra. Para Jung, não podemos amar verdadeiramente enquanto negamos partes significativas de nós mesmos. O amor autêntico requer autoconhecimento profundo, incluindo o reconhecimento e a aceitação dos aspectos de nós mesmos que consideramos inaceitáveis ou inferiores. Paulo compartilha como isso mudou sua visão sobre relacionamentos. Eu sempre projetava minha raiva negada, minha insegurança, meus impulsos que considerava errados em meus parceiros. Então os criticava duramente, por exibirem exatamente o que eu não aceitava em mim mesmo. Quando comecei a reconhecer e aceitar minha própria sombra, pude finalmente ver e aceitar os outros como realmente são. O quarto aspecto do amor junguiano é compreendê-lo como um processo de individuação. Para Jung, o objetivo máximo da vida humana é a individuação, o processo pelo qual nos tornamos quem realmente somos, integrando as diferentes partes da nossa psique em um todo coerente. O amor verdadeiro não atrapalha esse processo, ele o catalisa. Mariana explica como descobriu isso. Meus relacionamentos anteriores sempre pareciam me diminuir, me restringir. Eu tinha que esconder partes de mim para agradar o outro. Hoje estou com alguém que me incentiva a ser mais eu mesma, a explorar meus potenciais, a enfrentar meus medos. Crescemos juntos, mas cada um em seu próprio caminho. O quinto elemento é o que Jung chamaria de alquimia do relacionamento. Na alquimia, substâncias básicas são transformadas em ouro. No amor verdadeiro, o atrito entre duas personalidades distintas cria oportunidades para transformação e crescimento. Os desafios não são vistos como problemas a serem evitados, mas como catalisadores para o desenvolvimento pessoal. Eduardo reflete sobre essa dinâmica. Antes eu fugia de qualquer conflito. Achava que um bom relacionamento era aquele sem discordâncias. Hoje vejo que nossas diferenças, quando abordadas com respeito e abertura, são justamente o que nos faz crescer. Cada desafio que enfrentamos juntos nos transforma um pouco mais. Finalmente, o sexto aspecto do amor autêntico, segundo Jung, é a presença de liberdade e respeito. No apego, queremos controlar o outro por medo de perdê-lo. No amor verdadeiro, respeitamos sua liberdade porque valorizamos sua autenticidade. Como Jung escreveu, o encontro de duas personalidades é como o contato entre duas substâncias químicas. Se houver alguma reação, ambas se transformam. Agora que compreendemos tanto os sinais do apego quanto as características do amor verdadeiro, a pergunta que surge é: como fazer a transição de um para o outro? Como curar os padrões de apego e abrir espaço para o amor autêntico? O primeiro passo é o reconhecimento. Observe honestamente seus relacionamentos passados e presentes. Identifique os padrões de apego, os momentos em que você confundiu dependência com amor, controle com cuidado, ciúme com afeto.
Este reconhecimento não deve vir acompanhado de autocrítica, mas de compaixão. Você estava fazendo o melhor que podia, com as ferramentas emocionais que tinha disponíveis naquele momento. Juliana conta como esse processo foi para ela. Foi doloroso perceber quanto do que eu chamava de amor era na verdade medo de abandono, carência, tentativa de preencher vazios da minha infância, mas foi também libertador. Não era culpa minha. Eram padrões inconscientes que eu havia aprendido. E se eu pude aprendê-los, também poderia desaprendê-los. O segundo passo é o confronto com a sombra. Jung nos ensinou que a única maneira de nos libertarmos do poder da sombra é reconhecê-la e integrá-la conscientemente. Pergunte-se: o que há em mim que eu não aceito e projeto nos outros? Quais partes de mim mesmo eu tenho medo de encarar? Que feridas antigas ainda condicionam meus relacionamentos atuais? Um exercício prático é observar o que mais te irrita ou fascina excessivamente nos outros. Essas reações intensas geralmente indicam projeções da sombra. Se você se irrita profundamente com a dependência emocional de alguém, pode ser que esteja projetando sua própria dependência não reconhecida. Se se sente excessivamente atraído pela confiança de outra pessoa, pode estar projetando seu próprio potencial não desenvolvido para a autoconfiança. Ricardo compartilha sua experiência. Eu sempre criticava minha parceira por ser excessivamente emocional, por precisar demais de mim. Foi chocante perceber que isso era exatamente o que eu negava em mim mesmo. Minha própria necessidade de conexão emocional. Minha própria vulnerabilidade que eu tentava esconder a todo custo. O terceiro passo no processo de cura é o trabalho, com o vazio interior. Se o apego surge principalmente da tentativa de preencher um vazio interno com a presença do outro, a cura vem de aprender a preencher esse vazio por conta própria. Isso não significa isolamento, mas autossuficiência emocional. A capacidade de encontrar paz, significado e satisfação dentro de si mesmo. Práticas de meditação, escrita reflexiva, terapia e conexão genuína consigo mesmo são fundamentais nesse processo. A questão não é nunca mais precisar de ninguém. Somos seres sociais, afinal. Mas não depender desesperadamente de outra pessoa para nos sentirmos completos ou válidos. Fernanda descobriu isso após um doloroso término. Eu sempre pulava de um relacionamento para outro, como se não pudesse respirar estando sozinha. Foi só quando me forcei a ficar realmente comigo mesma, sem distrações, sem novos romances, que percebi quanto do meu amor era, na verdade, medo da solidão. Aprendi a gostar da minha própria companhia, a encontrar propósito em mim mesma. Ironicamente, foi só então que me tornei capaz de amar de verdade, sem sufocar o outro com minhas necessidades não atendidas. O quarto passo é romper os padrões repetitivos. Jung observou que tendemos a repetir padrões inconscientes, até que os reconheçamos e os integremos conscientemente. Se você percebe que sempre se apaixona pelo mesmo tipo de pessoa indisponível, ou sempre recria as mesmas dinâmicas dolorosas em seus relacionamentos, é hora de interromper esse ciclo. Isso exige vigilância consciente, disposição para fazer escolhas diferentes, mesmo quando o familiar parece mais confortável. Pode significar dizer não a uma pessoa que desperta aquela química intensa, mas que você intuitivamente sabe que replicará padrões antigos. Pode significar responder de forma diferente aos gatilhos emocionais que normalmente te levariam a comportamentos de apego. Henrique conta como foi esse processo. Eu tinha um radar infalível para mulheres emocionalmente indisponíveis. Aquela dinâmica de perseguir alguém que está sempre meio fora de alcance era viciante para mim. Reproduzia exatamente minha relação com minha mãe, que era amorosa, mas inconsistente. Quando finalmente entendi isso, comecei a notar os sinais logo no início e a fazer escolhas conscientes diferentes. Foi desconfortável no começo. A pessoa emocionalmente disponível parecia sem graça, comparada ao drama ao qual eu estava acostumado. Mas com o tempo, descobri uma profundidade e uma paz que nunca havia experimentado antes. O quinto passo é o desenvolvimento de uma persona equilibrada.
Na psicologia junguiana, a persona é a face que apresentamos ao mundo, nossa máscara social. Problemas surgem quando essa máscara se torna rígida demais ou quando estamos completamente identificados com ela. No contexto dos relacionamentos, muitas vezes desenvolvemos uma persona que acreditamos ser amável, suprimindo nossas verdadeiras necessidades, opiniões e sentimentos para agradar o outro. Desenvolver uma persona equilibrada significa aprender a se expressar autenticamente, sem medo de rejeição, mas também sem impor suas necessidades ao outro. É a capacidade de dizer: isto é quem eu sou, isto é o que preciso, sem exigir que o outro se adapte completamente a você. Helena reflete sobre sua transformação. Eu era uma camaleoa nos relacionamentos. Adaptava completamente minha personalidade, meus gostos, minhas opiniões para me encaixar no que achava que o outro queria. Não é surpresa que essas relações acabassem em ressentimento. Eu me sentia invisível e não amada pelo que realmente era. Mas como poderia ser, se nunca me mostrava verdadeiramente? Aprender a me expressar autenticamente, mesmo correndo o risco de não agradar, foi assustador no início, mas incrivelmente libertador. O sexto passo é a integração dos aspectos anima, ânimos. Como mencionamos anteriormente, Jung acreditava que cada homem carrega um aspecto feminino inconsciente, ânima, e cada mulher carrega um aspecto masculino inconsciente, animus. Quando esses aspectos permanecem não reconhecidos, tendemos a projetá-los em nossos parceiros, criando dependência e expectativas irrealistas. Integrar esses aspectos significa, para um homem, desenvolver e honrar suas qualidades tradicionalmente consideradas femininas: intuição, empatia, receptividade e conexão emocional. Para uma mulher, significa desenvolver e honrar suas qualidades tradicionalmente consideradas masculinas: assertividade, independência, racionalidade, ação no mundo. André compartilha como isso mudou seus relacionamentos. Eu cresci num ambiente onde homens não mostravam emoções, não falavam sobre sentimentos. Inconscientemente, eu buscava mulheres que pudessem expressar essa parte emocional por mim, e depois me irritava quando elas pareciam emotivas demais. Quando comecei a desenvolver minha própria inteligência emocional, a permitir minha própria vulnerabilidade, minhas relações se transformaram completamente. Não precisava mais de alguém para sentir por mim. Podia me conectar emocionalmente de igual para igual. O sétimo passo é encontrar o caminho do meio junguiano. Nem fusão total, nem isolamento completo. Jung advertia contra os extremos em qualquer aspecto da vida psíquica. No contexto dos relacionamentos, isso significa evitar tanto a fusão que anula a individualidade, quanto a distância que impede a intimidade genuína. O caminho do meio é uma dança constante entre proximidade e espaço, entre compartilhar e preservar a autonomia. É reconhecer que relacionamentos saudáveis têm ritmos de aproximação e afastamento, e que esses movimentos não são ameaças, mas parte natural do processo de duas pessoas individuais compartilhando suas vidas. Cláudia descreve como encontrou esse equilíbrio. Antes, eu oscilava entre relacionamentos sufocantes, onde praticamente perdíamos nossa identidade individual, e períodos de isolamento total, com medo de me perder novamente em alguém. Hoje entendo que o amor verdadeiro não exige esses extremos. Posso estar profundamente conectada com meu parceiro e ainda manter minha individualidade. Posso amá-lo intensamente e ainda ter meu próprio espaço, minhas próprias paixões, meus próprios amigos. O oitavo e último passo no processo de transformação são as práticas diárias de autoconhecimento. A jornada de transformar apego em amor verdadeiro não acontece da noite para o dia. É um compromisso diário com o crescimento pessoal que a consciência Jung recomendava práticas como análise dos sonhos, escrita reflexiva, meditação e atenção plena aos padrões emocionais que surgem no dia a dia. Essas ferramentas nos ajudam a manter a consciência dos nossos processos internos, a reconhecer quando estamos caindo em velhos padrões de apego
e a escolher conscientemente o caminho do amor autêntico. Gabriela compartilha sua rotina. Todo dia, reservo um tempo para me conectar comigo mesma, seja através de meditação, de escrever em meu diário, ou simplesmente de observar conscientemente meus pensamentos e emoções. Quando surge aquela ansiedade familiar, aquele medo de abandono, aquela necessidade de controlar meu parceiro, eu reconheço. Ah, aí está o apego novamente. Não me julgo por isso, apenas observo e escolho responder de maneira diferente. Essa jornada de transformação do apego em amor genuíno não é fácil nem rápida. Haverá recaídas, momentos em que os velhos padrões ressurgirão com força total. Mas como Jung nos ensinou, é justamente no confronto com nossas sombras, com nossas partes mais difíceis, que encontramos as maiores oportunidades de crescimento. Lembre-se, cada vez que você reconhece um padrão de apego e escolhe conscientemente uma resposta diferente, você está criando novos caminhos neurais em seu cérebro. Você está literalmente reescrevendo sua definição interna de amor. E com o tempo, o amor autêntico se tornará tão natural quanto o apego um dia foi. O que estamos buscando no final das contas não é a perfeição, mas a consciência. Não é nunca mais sentir apego, mas reconhecê-lo quando surge e não deixá-lo governar nossas ações. É a diferença entre ser dirigido inconscientemente por forças psíquicas que não compreendemos e fazer escolhas conscientes baseadas em autoconhecimento profundo. Jung acreditava profundamente na capacidade humana de transformação. Para ele, nossas feridas emocionais mais profundas, quando confrontadas com coragem e consciência, poderiam se tornar portais para um novo nível de compreensão e experiência. Nossos padrões de apego, quando reconhecidos e integrados conscientemente, podem nos levar a uma capacidade de amar muito mais profunda e autêntica do que jamais imaginamos possível. Como seria sua vida se você pudesse amar sem medo? Se pudesse oferecer seu coração sem a ansiedade constante de perda ou rejeição? Se pudesse ver o outro como realmente é, e não como uma projeção de suas próprias necessidades não atendidas? Se pudesse estar profundamente conectado, sem perder sua essência individual? Esta é a promessa do amor junguiano, não um estado de perfeição romântica, mas um caminho contínuo de crescimento mútuo, de descoberta, de expansão da consciência através do encontro autêntico com outro ser humano. É um amor que não diminui, mas amplia, que não prende, mas liberta, que não exige, mas oferece. Talvez você esteja se perguntando se é possível transformar um relacionamento existente baseado no apego em um baseado no amor verdadeiro. Jung diria que sim, é possível, desde que ambos os parceiros estejam comprometidos com seu próprio crescimento pessoal. Na verdade, muitas vezes é justamente dentro do caldeirão alquímico de um relacionamento desafiador que as transformações mais profundas podem ocorrer. Renata e Felipe estavam prestes a se separar após 7 anos de um relacionamento marcado por ciúme, controle e dependência mútua. Estávamos esgotados, conta Renata. Nos amávamos, mas nos machucávamos constantemente. Foi quando decidimos, como último recurso, buscar compreender a raiz dos nossos padrões destrutivos. Durante 1 ano, ambos se comprometeram com um processo intenso de autoconhecimento, terapia individual, estudos sobre psicologia junguiana, práticas diárias de consciência. Foi o ano mais desafiador e mais transformador das nossas vidas, diz Felipe. Aprendemos a reconhecer nossas projeções, a responsabilizar-nos por nossas próprias feridas, em vez de esperar que o outro as curasse, a dar espaço para nossas individualidades florescerem. Hoje, 3 anos depois, eles descrevem seu relacionamento como irreconhecível comparado ao anterior. Ainda temos nossos momentos difíceis, claro, sorri Renata. Mas agora eles são oportunidades de crescimento, não batalhas de poder. Aprendemos a amar não a partir do medo e da carência, mas a partir da plenitude e da escolha consciente. Nem todos os relacionamentos baseados no apego podem ou devem ser transformados, é claro. Às vezes,
o ato mais amoroso para com nós, mesmos e com o outro, é reconhecer que um relacionamento chegou ao fim de seu propósito em nossas vidas. Jung nos ensinou que há um tempo para cada experiência e que mesmo os términos, quando abordados com consciência, podem ser profundamente transformadores. Bianca passou por essa experiência. Percebi que meu relacionamento de 5 anos era baseado quase inteiramente no apego mútuo. Tentamos transformá-lo, mas algumas feridas eram muito profundas, alguns padrões muito enraizados. A decisão de nos separarmos foi dolorosa, mas também profundamente amorosa. Finalmente, estávamos sendo honestos um com o outro e conosco mesmos. Aquele término, embora difícil, abriu espaço para um crescimento que não teria sido possível se continuássemos juntos. O que importa, no final, não é se você permanece ou deixa um relacionamento específico, mas se você continua comprometido com sua própria jornada de autoconhecimento e crescimento. Se você continua se movendo na direção de uma capacidade cada vez maior de amar autenticamente, seja neste relacionamento ou no próximo. Porque o amor, como Jung bem sabia, não é apenas sobre nossos relacionamentos com os outros, é fundamentalmente sobre nossa relação conosco mesmos. É a capacidade de abraçar todas as partes de quem somos, inclusive aquelas que tememos ou rejeitamos. É a disposição de fazer as pazes com nossa própria sombra, em vez de projetá-la nos outros. É a coragem de olhar honestamente para nossas feridas e assumir a responsabilidade por sua cura. Sua visão se tornará clara apenas quando você puder olhar para dentro do seu coração, escreveu Jung. Quem olha para fora sonha. Quem olha para dentro desperta. Este é o verdadeiro despertar, do sonho do apego para a realidade do amor autêntico. É uma jornada que dura toda a vida, cheia de desafios, recuos e avanços, mas é talvez a jornada mais importante que qualquer um de nós pode empreender. Hoje, neste exato momento, você pode dar o primeiro passo nessa jornada. Pode começar a observar seus padrões de apego com compaixão, não com julgamento. Pode começar a questionar suas definições de amor, a explorar suas feridas não curadas, a reconhecer suas projeções inconscientes. Pode começar a cultivar uma relação mais autêntica consigo mesmo, base fundamental para qualquer amor verdadeiro. O encontro de duas personalidades, escreveu Jung, é como o contato de duas substâncias químicas. Se houver alguma reação, ambas se transformam. Que suas relações sejam alquímicas, transformando apego em amor autêntico, medo em coragem, separação em conexão verdadeira. Que você encontre o equilíbrio entre a união com o outro e a fidelidade a si mesmo. Que você aprenda, dia após dia, a arte de amar sem aprisionar e sem ser aprisionado. Porque o amor que te prende não é amor. O amor verdadeiro te liberta para ser quem você realmente é, para crescer, para evoluir. E, paradoxalmente, é justamente essa liberdade que cria a base para a conexão mais profunda e duradoura que podemos experimentar como seres humanos. Como você irá aplicar esses ensinamentos junguianos em sua própria vida? Que padrões de apego você reconhece em si mesmo? Que passos você pode dar hoje, neste exato momento, para transformar apego em amor autêntico? A jornada começa com uma simples escolha. A escolha de olhar para dentro, de buscar a verdade, de abraçar o processo de transformação. E essa escolha está disponível para você agora mesmo.